que é um caso clínico? Um caso clínico é um relato detalhado de um paciente, incluindo histórico, exames, diagnósticos, tratamento e evolução, com o objetivo de ilustrar a prática clínica e tomada de decisões. E o processo de enfermagem é o que vai nos auxiliar para resolver esse problema do paciente. Vai servir como uma ferramenta para aplicar os conhecimentos teóricos na prática, desenvolver raciocínio clínico e melhorar as tomadas de decisões, além de auxiliar no seu desenvolvimento profissional. Ao utilizar o processo de enfermagem para resolver um caso clínico de um paciente, você consegue obter as informações sobre o paciente, identificar os problemas de saúde desse paciente sob a ótica da enfermagem, vai ter autonomia para estabelecer objetivos e intervenções para resolver os problemas daquele paciente, vai saber executar de forma certa as ações que foram planejadas, vai analisar os resultados que foram alcançados e a tomada de decisão sobre a continuidade do cuidado. Coletando as informações sobre o paciente, você consegue incluir dados relevantes para estabelecer o diagnóstico e tratamento, auxiliando no seu raciocínio clínico, ou seja, na capacidade de analisar a situação, identificar os problemas e tomar decisões baseadas em evidências científicas. Planejar intervenções eficazes e personalizadas de acordo com cada paciente, promovendo a melhoria contínua na sua assistência de enfermagem. Agora vamos para o nosso caso clínico. Paciente JAS, essas são as iniciais do nome do paciente que não podem ser mostradas, 75 anos, sexo masculino, com histórico de diabetes tipo 2 há 15 anos e hipertensão arterial sistêmica há 20 anos, ambos em tratamento. Chega ao pronto atendimento com uma queixa dos 4 P's da diabetes. Polidipsia, que indica sede excessiva, até botei em letra maiúscula o S para você lembrar, pega esse macete, inclusive. Poliúria, úria tu lembra de urina. Poliúria está indicando que está ocorrendo aumento do volume urinário desse paciente. Polifagia, olha o F aí, fome excessiva e perda de peso. Confere também fraqueza, visão turva e, ao verificar a glicemia capilar, o resultado do glicosímetro é HI, que indica que esse paciente está numa situação de hiperglicemia. Quando estamos diante de um caso HI, que significa uma leitura de glicose muito acima do limite máximo pelo aparelho, indicando uma situação de hiperglicemia severa, ou seja, a glicose desse paciente está tão alta que nem o aparelho consegue detectar, possivelmente acima de 500. Quando estamos diante de qualquer caso clínico de um paciente, é muito importante, além dessas informações, você ter o conhecimento sobre a doença que esse paciente tem. Nesse caso, esse paciente está apresentando tanto diabetes quanto a hipertensão. Porém, esses sintomas que ele está apresentando estão muito mais relacionados à questão da diabetes. A diabetes nada mais é do que um distúrbio metabólico ocasionado pelo excesso de glicose no sangue, levando esse paciente a ter uma hiperglicemia. E esse problema ocorre devido à produção ou à ação da insulina. Nos diabéticos tipo 1, o sistema imunológico ataca as células produtoras da insulina, que a insulina é um hormônio que consegue fazer esse controle da glicose no nosso sangue. No tipo 1, o paciente não produz insulina. E no caso do nosso paciente, ele é diabético tipo 2. O que acontece no tipo 2 é que esse paciente ele apresenta uma resistência à ação da insulina. E essa resistência pode estar relacionada à produção insuficiente desse hormônio, da insulina, e fatores como obesidade, sedentarismo, pode aumentar o risco do paciente desenvolver a diabetes tipo 2. E você observa também que esse paciente está apresentando alguns sintomas que são conhecidos como os 4 P's da diabetes. 4 sintomas com a letra P, que são sinais de alerta para os pacientes diabéticos. Então, a polidipsia é essa sede excessiva. A perda de líquidos
pela urina causa desidratação, levando o corpo a sentir mais sede. E aí tem essa questão da poliúria, que é justamente esse aumento do volume urinário desse paciente. Porque o excesso de glicose faz com que os rins eles trabalhem mais para filtrar e reabsorver água, resultando em maior produção da urina. E tem a polifagia, que é a fome excessiva. Apesar de consumir alimentos, as células elas não recebem a glicose necessária para produzir energia, porque ou está faltando ou está tendo uma resistência da ação da insulina, que é necessária para produzir energia. Isso resulta, então, em uma sensação constante de fome e tem a perda de peso, que em muitas literaturas podem trazer o termo perda de peso inexplicada. Mas, na verdade, ela tem uma explicação, porque já que não está sendo produzida essa energia como era para estar sendo, o nosso corpo ele começa a utilizar outras fontes de energia, como a gordura. E devido à dificuldade de usar a glicose, levando justamente essa perda de peso. E essa fraqueza, o cansaço, a visão turva estão todos relacionados a essa situação de hiperglicemia que esse paciente apresenta. Agora você vai aprender a como estruturar um plano de cuidado para ser resolutivo para esse caso desse paciente e que também vai servir de apoio para qualquer caso clínico que estiver na sua frente para você atuar como um profissional diferenciado. Então, o que é que você vai utilizar para resolver esse caso clínico e todos os outros que aparecerem durante a sua prática, tanto de estágio quanto já a sua prática profissional? Você vai utilizar o processo de enfermagem, que é uma das principais ferramentas para nós podermos conseguir resolver qualquer caso clínico de paciente. Então, ele se divide em 5 etapas que são interrelacionadas e interdependentes, então uma depende da outra, para que essa etapa ela possa se concretizar, para que a gente possa conseguir avaliar e resolver o caso do nosso paciente. A primeira etapa é a etapa da avaliação, onde você vai fazer uma coleta de dados, seja tanto dados subjetivos quanto objetivos sobre o paciente, por meio de entrevistas, exame físico, de outros métodos diagnósticos. A segunda etapa é a etapa do diagnóstico. Aqui você faz uma análise e identificação dos problemas de saúde desse paciente baseados na sua etapa anterior, que é a etapa da avaliação, para determinar quais são as necessidades que esse paciente precisa no momento. A terceira etapa é a etapa do planejamento, onde você vai estabelecer metas e estratégias para tratar os problemas identificados com um plano de cuidado individualizado para cada paciente. Então, você não vai utilizar o mesmo diagnóstico, o mesmo planejamento para todos os pacientes. Cada uma dessas etapas, elas são elaboradas num plano individualizado para cada pessoa. Quarta etapa é a etapa de implementação, ou seja, você vai colocar em prática, você vai executar tudo aquilo que foi planejado, ou seja, é a execução dos planos de cuidados, incluindo tanto intervenções medicamentosas e não medicamentosas que vão ser necessárias para tratar o que o paciente esteja sentindo. E a quinta e última etapa, que não é considerada tão a última, porque a gente pode voltar em todas as etapas para analisar, para ver o que, é que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente, é a etapa da evolução. Aqui você vai ficar fazendo monitoramento contínuo desse paciente, vai ajustar o plano de cuidado para garantir ainda mais uma melhoria constante no seu atendimento. O roteiro que você viu nesta aula é um guia prático e eficaz projetado para ser usado tanto por você que ainda é estudante, quanto para quem já é profissional de enfermagem. Então, esse guia transforma toda a nossa assistência de enfermagem, porque é uma ferramenta que aparentemente parece simples, mas é tão eficaz e poderosa para garantir o raciocínio clínico e resolução na assistência do paciente. Você viu que começamos com a avaliação, no qual nós vamos fazer uma coleta de dados. Nessa etapa, a sua missão vai ser reunir todas essas informações possíveis para montar como se fosse ali um quebra-cabeça para entender toda a situação de saúde do paciente. Então, lembra que tem que observar a identificação, nome, idade, sexo, ocupação do paciente, a queixa principal, então, o que trouxe esse paciente ao serviço de saúde, história da doença atual, como e quando os sinais começaram, o que o paciente já fez para tentar melhorar, será que ele não já chegou na unidade, tendo
ingerido algum medicamento na sua residência. Observar também antecedentes pessoais e familiares. O paciente tem outras doenças, tem cirurgias anteriores, algum familiar tem alguma doença relevante, medicamentos, quais medicamentos esse paciente usa, qual a dose, qual a frequência que é utilizado, e se esse paciente adere a esse tratamento. Fazer um exame físico focado, então prioriza, avalia aquilo que é mais urgente naquele momento. Por exemplo, em caso de dor no peito, foca no sistema cardiovascular, respiratório, faz uma ausculta nesse paciente, observa sinais vitais sempre em todos os casos, agregando também as condutas que são complemento dos sinais vitais, como o uso do oxímetro e a verificação da glicemia capilar. Faz todas as etapas do exame físico, desde a inspeção. Na inspeção, o que é que você está vendo? É palidez, é cianose, é uma lesão na pele, é um edema? Faz uma ausculta, como estão os batimentos cardíacos desse paciente, a palpação, se ele sente dor, palpa o pulso, turgor da pele, observa se esse paciente apresenta alguma massa abdominal e faz também a percussão. Observa todos os resultados de exames que esse paciente estiver apresentando, principalmente exames de sangue, exames de imagem e outros que sejam relevantes para aquele caso. Passou dessa etapa, coletou tudo, lembra que agora tu tem que encontrar o diagnóstico de enfermagem desse paciente. Então, transforma todos aqueles dados que você coletou e pensa qual é o problema de saúde que o paciente apresenta e o que a enfermagem pode tratar. Então, você vai estruturar o seu diagnóstico utilizando o problema, a etiologia e os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Por exemplo, um problema, o diagnóstico em si. Por exemplo, débito cardíaco diminuído. Etiologia, a causa ou fator relacionado. Está relacionado a, exemplo, relacionado a desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Sinais e sintomas, as evidências que comprovam o diagnóstico. Por exemplo, evidenciado por dor torácica e taquicardíaca. Uma dica prática, prioriza o diagnóstico, aqueles que literalmente ameaçam a vida, vem sempre primeiro. Então, por exemplo, padrão respiratório ineficaz, antes do risco de uma integridade da pele prejudicada. Lembra que tu tem que priorizar aquilo que é mais urgente para o paciente naquele momento. Na etapa de planejamento, você vai encontrar os resultados esperados, no qual você utiliza agora o livro do NOC, né? Aqui você vai definir metas. Pense em como você gostaria que o paciente estivesse ao final do seu plantão ou tratamento. Essas metas, elas devem ser específicas, devem ser mensuráveis, devem ser atingíveis, relevantes e com um tempo definido. Dentro da nossa área da saúde, qualquer minuto vale a vida desse paciente. Então, você precisa agir rápido com raciocínio clínico eficaz. Então, formulação da meta. Comece com: o paciente será capaz de, o paciente demonstrará tal coisa, a glicemia do paciente estará a qual nível, tá? Então, exemplo, diagnóstico, risco de glicemia estável, a meta do NOC, a glicemia do paciente estará entre 140 e 180 dentro de 24 horas. Metas de curto prazo, o paciente terá a glicemia capilar verificada a cada 2 horas. Lembra que essas metas, elas devem estar diretamente relacionadas ao diagnóstico de enfermagem que você encontrou. E na etapa de intervenção do NIC, é sobre você colocar em prática. Então, é o que fazer, descrever todas as ações que você e sua equipe vão realizar para que essas metas elas sejam alcançadas. Tem que listar essas intervenções de forma clara e objetiva. Então, exemplo de monitorização, verificar sinais vitais a cada 4 horas. Administração do medicamento, administração conforme prescrição médica. Orientações, orientar o paciente sobre a importância da hidratação. Cuidado direto, realizar curativo de lesão no pé direito conforme técnica adequada. Então, essa intervenção ela também tem que ser sempre, lembra que são etapas interrelacionadas e interdependentes. Então, tudo que eu fizer, ela tem que estar estruturada com tudo que veio anteriormente. Então, cada intervenção deve ter um propósito claro e estar alinhado com os diagnósticos e as metas que foram estabelecidas. Na etapa de avaliação, é a etapa final, mas não que conclui tudo, porque lembra que você pode voltar para a etapa anterior para ajustar o plano de cuidado desse paciente. Então, aqui você vai, nessa etapa, verificar se essas ações realmente funcionaram. Então, reavalie as metas. As metas foram atingidas?
foram parcialmente atingidas ou não foram atingidas. Justifique por que a meta foi ou não alcançada. Se a glicemia não piorou, não baixou, por quê? A medicação não fez efeito, a dieta não foi seguida e ajustar o plano de cuidado. Então, conforme nessa etapa da avaliação, você pode manter, modificar ou encerrar as intervenções. Então, o processo de enfermagem ele é cíclico e deve ser constantemente revisado. Documentação, registrar tudo de forma clara para organizar suas anotações e evoluções de enfermagem. Então, esse guia fornece um passo a passo para qualquer situação, qualquer caso clínico que você estiver diante do paciente, seja um paciente estável, um paciente de alta complexidade, garantindo que a sua prática profissional ela seja sempre embasada cientificamente e te transmita segurança e estratégia para resolver o caso clínico do seu paciente. E se aqui no gratuito você já recebeu tantos conhecimentos, imagine no pago. É por isso que eu te convido para o nosso aulão desse mês de setembro, que vai acontecer agora, dia 30. Um assunto essencial para a sua prática de enfermagem. Nós vamos abordar sobre a fisiologia da imunidade e sobre vacinas, então não perca, corre lá no Instagram, garanta sua vaga, pois são limitadas e já estamos na reta final para o preenchimento das vagas e uma tem que ser sua. Até o nosso próximo encontro e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os melhores conteúdos que vão te transformar em um profissional diferenciado.